Esse acontecimento ainda me atormenta, mesmo anos depois. Em 2016, eu tinha 22 anos e meu esposo, 28. Estávamos prontos para iniciar uma nova fase em nossas vidas, mudando para uma casa alugada. Eu estava grávida de 6 meses, e a ideia de nos mudarmos para um bairro seguro, longe da zona mais perigosa da cidade, era como um sonho realizado. Não sabíamos muito sobre a casa em si, apenas que ficava em uma área com boas escolas, um índice de criminalidade baixo e que o aluguel cabia no nosso bolso. Nos primeiros dias, tudo correu bem, e nosso filho nasceu saudável. No hospital, ele dormia como um anjo, sereno. Mas essa serenidade foi interrompida na primeira noite em que o trouxemos para casa. O que aconteceu naquela noite é difícil de descrever. Toda vez que colocávamos nosso bebê no berço, ele soltava um grito que gelava meu coração. Não era um choro comum, daqueles que indicam fome ou desconforto. Era um grito de terror, de dor, como se algo invisível estivesse atormentando meu marido, e eu começamos a nos revezar para cuidar dele durante as noites, tentando garantir que pelo menos um de nós conseguisse descansar. Mas, durante meu turno, que sempre caía entre 2 horas e 3 horas da manhã, o sono se tornou um desafio impossível. Logo após o nascimento do nosso filho, comecei a ter pesadelos perturbadores. Eles eram sempre terríveis, com ele em perigo e eu incapaz de fazer algo para salvá-lo. Na minha consulta de 6 semanas, confessei à médica sobre os sonhos que me assombravam todas as noites. Ela sugeriu que poderia ser ansiedade pós-parto e me receitou medicamentos, além de recomendar terapia. Aceitei, desesperada por qualquer forma de alívio. Mas os pesadelos continuaram, e os gritos do meu filho também. Quando ele completou 3 meses, as coisas pioraram de uma maneira inimaginável. Os gritos não se limitavam mais à noite, agora, ele chorava sem parar, o tempo todo. Meus pesadelos se tornaram visões tão reais que eu acordava gritando. Em uma noite específica, sonhei que entrava no quarto do meu bebê e o via envolto em chamas. Ele gritava de dor, mas meus pés estavam presos na entrada do quarto. Eu não conseguia me mover, não conseguia salvá-lo. Acordei gritando, com o corpo inteiro tremendo. Meu marido correu para me acalmar, mas o medo já estava profundamente enraizado em mim. Nos dias que se seguiram, o sono me abandonou por completo. Eu vagava entre o trabalho e as noites passadas na varanda de casa, onde encontrava algum consolo na companhia da nossa vizinha. Ela era uma senhora amável, que vivia ali desde que o bairro foi construído, nos anos 70. Um dia, ela percebeu meu cansaço e me perguntou o que estava acontecendo. Relutante, contei a ela sobre os pesadelos e o comportamento estranho do meu filho. Quando mencionei meus sonhos com fogo, algo mudou na expressão dela. Por um instante, ela ficou em silêncio, um silêncio que parecia se arrastar por uma eternidade. Então, finalmente, ela falou, com a voz baixa e hesitante. Você sabia o que aconteceu nessa casa antes de vocês se mudarem? Eu balancei a cabeça, sem entender. Ela suspirou profundamente, segurando minhas mãos, começou a contar algo que me gelou por dentro. Alguns anos atrás, um incêndio devastou a casa. A causa? Fiação elétrica defeituosa, mal reparada pelo proprietário. Uma jovem família morava aqui na época, com um bebê de 3 meses. As chamas se espalharam rapidamente, e o bebê não sobreviveu. O casal, devastado, se mudou logo depois, e a casa foi reformada e colocada para alugar. Eu fiquei em choque, como se estivesse vivendo um de meus próprios pesadelos. Corri para dentro de casa, o medo tomando conta de mim. Agarrei meu marido e nosso filho e disse que precisávamos sair, imediatamente. Ele viu o pânico em meus olhos e não questionou. Só quando estávamos no carro, dirigindo para longe daquela casa, eu contei o que a vizinha havia revelado. Meus pesadelos, percebi, não eram apenas sonhos. Eram alertas. Naquela noite, ficamos na casa do meu cunhado. Para nossa surpresa e alívio, nosso filho dormiu a noite inteira. Não houve nenhum grito. Eu verifiquei várias vezes, sem acreditar no que estava acontecendo. A partir daquela noite, ele nunca mais chorou daquele jeito.
Resolvemos tudo com o aluguel e encontramos um novo lugar para viver. Desde então, nunca mais voltei àquela casa. E nunca voltarei. Só rezo para que quem se mudar para lá encontre paz, mas temo que os gritos nunca irão cessar.